Você quer stars? Vou lhe dar stars. Isso foi dito por Jill Valentine antes de matar Nemesis. Essa frase forte com certeza fizeram todos vocês lembrarem de Jill Valentine antes mesmo de identificar quem a disse. Jill Valentine, embora pareça ser delicada à primeira vista, possui um temperamento equilibrado, franco, direto, de mente firme, observadora, inflexível e intelectual, normalmente mostrando inicialmente apenas seu lado sério para os outros. No entanto, por baixo dessa seriedade, ela mostrou ter um lado suave, alegre, competitivo, determinado e até mesmo sarcástico, sendo assim capaz de fazer amizades duradouras facilmente, o que, por sua vez, a faz ser vista por aqueles que a conhecem como uma mulher incomparável. Jill também é conhecida por seu forte senso de justiça e responsabilidade, sempre questionando sem estar ao ponto de absurdo ou expressando sua opinião com franqueza sem pensar duas vezes, mantendo-se firme pelo bem da verdade. Querem saber mais sobre a história completa dessa personagem incrível? Venham comigo para mais um vídeo no quadro Loucos por História. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR, e hoje eu lhes trago mais um vídeo do quadro Loucos por História. Na semana passada tivemos a história completa da personagem Claire Redfield, e hoje teremos a história de uma das protagonistas mais importantes da franquia, Jill Valentine. Então, desde já eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Eu prometo que não vão pagar nada para fazer isso, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Jill Valentine é uma agente dessa divisão de operações especiais da Aliança de Segurança e Avaliação em Bioterrorismo, da qual é cofundadora e membro original, fazendo dela uma respeitada operadora de alto escalão, devido ao seu compromisso em erradicar o bioterrorismo após sua sobrevivência em meio ao surto de risco biológico no condado de Arklay em 1998. Início da vida. Quase nada se sabe da vida de Valentine, além de que seu pai era francês enquanto sua mãe era de descendência japonesa e que ela foi muito rebelde em sua adolescência. Carreira no exército e na aplicação da lei. No início da década de 90, Valentine serviu no exército dos Estados Unidos e chamou a atenção de recrutadores do 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais, conhecida como Força Delta, a principal unidade antiterrorismo do país. Apesar de seu sexo feminino, Valentine foi autorizada a participar do curso de treinamento intensivo para operador de 6 meses, onde se destacou no descarte de bombas e no destrancamento de fechaduras, além de também ser reconhecida por seu trabalho delicado, porém preciso, resiliência, coragem e discernimento em meio ao perigo. Essa experiência fez de Valentine uma das únicas mulheres no mundo com treinamento da Força Delta. Em 1996, Valentine foi convidada por Albert Wesker para se juntar ao Serviço Especial de Táticas e Resgate, a STARS, uma unidade de elite do Departamento de Polícia de Raccoon City, que contava com veteranos militares e cientistas treinados em armas para solucionar crimes graves em Raccoon City, só tendo ingressado na unidade devido ao seu forte compromisso com a justiça e desejo de querer ter mais experiência que a fizesse se sentir viva. Durante esse período, apesar de ter mantido seu treinamento nas forças especiais e vida pessoal em segredo, Valentine fez amizade com vários membros da STARS, incluído Barry Burton, Forrest Spear, quem ela já tinha amizade próxima por ambos terem servido no exército americano, e Chris Redfield. Com o último em específico, ela desenvolveu uma estreita amizade e parceria, sendo até pessoalmente treinada por ele em pontaria de armas. Foi então que, em julho de 1998, Valentine se tornou a única mulher a se juntar à equipe Alpha do Capitão Wesker, onde ocupou a função como especialista em BE, além de ser posicionado no apoio em manobras da equipe juntamente com o piloto de helicóptero da STARS, Brad Vickers. Incidente da mansão. Entre a primavera e o início do verão de 1998, Raccoon City foi assombrada por assassinatos de vários caminhantes e famílias suburbanas, sendo que suas mortes implicavam ataques violentos de animais e canibalismo em grupo. Com o departamento de polícia de Raccoon perdido nas investigações, a unidade STARS recebeu ordens para ir às montanhas Arklay em busca de um possível esconderijo suspeito. A equipe Bravo então foi enviada primeiro na noite de 23 de julho e o contato foi posteriormente perdido. No dia seguinte, a equipe Alpha foi enviada para investigar o desaparecimento e continuar sua investigação.
Uma vez que encontraram o helicóptero abandonado da equipe Bravo e seu piloto do RPD, Kevin Dolley, morto e mutilado, a equipe Alpha foi confrontada por uma armadilha de cães mutantes que mataram Joseph Frost. Valentine, juntamente com Wesker, Redfield e Barry Burton, fugiram então para uma mansão próxima, enquanto Vickers, em choque, fugiu para o helicóptero e abandonou a equipe. Já dentro da propriedade, os 4 membros da equipe se separaram para explorar o recinto. Ao longo da noite, eles descobriram que a mansão servia de fachada para ocultar um laboratório de pesquisa de armas biológicas sob o controle da Umbrella dos Estados Unidos, o maior doador da STARS. Valentine então começou a suspeitar que Burton estava trabalhando contra a equipe devido a uma série de contraditórias ações, mas depois descobriu que o Wesker o havia manipulado com ameaças contra sua família. De fato, o Wesker estava em uma missão secreta da Umbrella para recuperar pesquisas de armas biológicas feitas no local, destruir o laboratório e matar toda a unidade da STARS para silenciar as testemunhas do que realmente causou os bizarros assassinatos que aterrorizaram a cidade. O T-Vírus, uma arma biológica que vazou na região. Uma vez então que o Wesker fingiu sua morte após ativar uma arma biológica renegada designada Tyrant, Valentine, Redfield, Burton e Rebecca Chambers, a única sobrevivente da equipe Bravo, derrotaram a criatura e logo depois escaparam do laboratório no helicóptero de Vickers, pouco antes do local ser destruído. Destruição de Raccoon City. Foi a última chance de Raccoon City e minha última chance, minha última fuga. Após retornarem a Raccoon City e apresentarem um relatório sobre o incidente exigindo um início imediato de investigação completa das atividades da Umbrella, o pedido dos remanescentes da STAR foi negado por seu superior, o chefe de polícia Brian Irons, devido às alegações serem julgadas improcedentes dada a falta de evidências com a destruição da mansão. Sem o apoio do governo local e federal, eles decidiram então viajar para a Europa e investigar a Umbrella autonomamente. Redfield foi na frente e viajou sozinho no final de agosto, enquanto Burton mudou sua família para o Canadá. Valentine, por sua vez, decidiu ficar em Raccoon City para investigar o paradeiro das instalações subterrâneas da Umbrella juntamente com Vickers, antes de se juntar aos seus camaradas na Europa. No entanto, o levantamento de informações foi lento, já que a investigação de Valentine não foi só dificultada por Iron suspendendo a força policial, como ela também recebeu uma ordem de restrição para permanecer em seu apartamento, aparentemente sob vigilância constante. Infelizmente, 2 meses após o evento da mansão, toda a investigação foi arruinada quando o abastecimento de água de Raccoon City foi contaminado com o T-Vírus, fazendo com que milhares de cidadãos se transformassem em zumbis nos dias posteriores. A Umbrella então aproveitou ao máximo a situação e enviou várias armas bioorgânicas para testá-la nos sobreviventes. Entre eles estavam Nemesis, tipo T, o resultado de um Tyrant T-103 parasitado por um Nemesis Alpha. Essa criatura, apelidada por Perseguidor, foi enviada à cidade especificamente para rastrear e eliminar todos os membros da STARS. Fontes diferem sobre quando Valentine decidiu deixar a cidade devido ao caos subsequente causado pelos infectados, com um relato indicando que ela ficou presa em seu apartamento até 27 de setembro, enquanto em outro, Valentine permaneceu em seu apartamento até a noite de 28 de setembro, onde foi forçada a sair do local após ser atacada por Nemesis. Logo após Vickers tentar avisá-la sobre a arma bioorgânica, culminando com ela mal escapando de seu prédio que acabou sendo destruído. Seja qual for o caso, Valentine teve que fugir pelas ruas de Raccoon, também incerto qual o caminho Valentine seguiu e como ela reconheceu o cabo Carlos Oliveira. Como um relato apontou que ainda na noite de 27 de setembro, ela pretendia chegar à delegacia de Raccoon City, mas no caminho encontrou Vickers ferido por zumbis no bar Black Jack antes de deixar o local. Ele morreu logo depois quando o perseguidor o encurralou na entrada da delegacia. Uma vez que ela explorou o prédio sozinha enquanto fugia de Nemesis, Valentine logo descobriu que o local não era mais seguro. Ao ir então ao escritório da STARS, ela interceptou com um sinal de rádio do Serviço de Contramedidas de Risco Biológico da Umbrella, enviado pelo cabo Oliveira, e abandonou a delegacia para investigar eventualmente, encontrando um pouco depois. Um segundo relato já sugere que Valentine se encontrou com Oliveira enquanto ela estava no centro da cidade e eles uniram forças para chegar à delegacia, onde ambos esperavam ser evacuados no telhado por um helicóptero. Um terceiro relato, por sua vez, indica que na noite de 28 de setembro, Valentine se encontrou com Vickers logo após a fugir de seu apartamento e os dois decidiram deixar a cidade
antes que a situação piorasse ainda mais. No entanto, ao tentar sinalizar para um helicóptero de resgate que os levou na frente do bar Jack Black, uma barreira que retinha os cidadãos infectados caiu, fazendo com que eles fugissem para o bar. Vickers acabou sendo infectado enquanto tentava manter as portas fechadas, forçando Valentine a deixá-lo. Ela então seguiu para o posto de evacuação, localizado no topo de prédio de estacionamento, mas foi novamente emboscada por Nemesis, que derrubou o helicóptero para impedir sua fuga, forçando Valentine a enfrentá-lo em uma luta árdua que a fez cair com a criatura do alto do edifício até que ela foi resgatada por Oliveira. O que quer que seja tenha acontecido, Valentine acabou se encontrando com Carlos Oliveira e que a levou para onde a UBCS estava operando. Ao longo do curso da noite do dia 28, Valentine trabalhou com um grupo de 3 membros da UBCS, o capitão Mikhail Viktor, o sargento Nikolai Zinoviev e o próprio cabo Oliveira. Ela fez isso com relutância devido à associação deles com a Umbrella. Embora tenha ficado claro que eles eram meramente mercenários enviados como cordeiros de sacrifício, em vez de empregados reais da corporação, Valentine se juntou então com Zinoviev e Oliveira para consertar o veículo ferroviário em que estavam escondidos. Uma vez que Victor estava ferido demais para ajudar, os relatos diferem do que aconteceu durante essa busca, pois um alegou que Zinoviev fora dado como morto no decorrer da procura pelas peças para recuperar o seu veículo de fuga, e os 3 restantes seguiram com o transporte da torre de relógio do St. Michael, que havia sido sinalizada pela UBCS como um ponto de evacuação antes de sua inscrição. Entretanto, Nemesis invadiu o transporte, culminando em Victor se sacrificando com uma granada na tentativa de destruí-lo. Valentine e Oliveira conseguiram então sair dos destroços e chegaram ao local designado, mas infelizmente o perseguidor reapareceu e continuou a ir atrás de Valentine por toda a torre enquanto ela tentava sinalizar para o resgate. Em resposta à criatura, o helicóptero da UBCS, para negar sua fuga, se envolveu Valentine em outra luta, onde no final ela acabou sendo infectada com uma cepa do T-vírus exclusiva dos parasitas Nemesis. Já em outro relato, Valentine ajudou a UBCS a ligar a energia da linha ferroviária enquanto atraía Nemesis para longe da estação. Depois de aparentemente neutralizar a arma bioorgânica mais de uma vez e regressar ao local, Valentine partiu no trem com Viktor Zinoviev e outros sobreviventes, civis de Raccoon City, enquanto Oliveira e Tyrell Patrick ficaram para procurar pelo Dr. Nathanael Bart, que supostamente conseguiu criar uma cura do T-vírus. Todavia, depois que o veículo ferroviário deixou a estação no início da madrugada de 29 de setembro, Nemesis repentinamente invadiu e matou todos os civis antes de atacar Valentine e Victor, enquanto Zinoviev aproveitou a distração para trancá-los ali e fugir. Victor então se sacrificou, explodindo um bloco de C4 após ser empalado pela criatura, o que descarrilou o trem na tentativa de matar o perseguidor e salvar Valentine. Logo depois, ela escapou dos destroços e entrou em contato com Oliveira para avisá-lo sobre o fracasso da evacuação e a traição de Zinoviev antes de deixar o subsolo na estação. No entanto, Nemesis sobreviveu à explosão, tendo se transformado em um grande monstro anfíbio e voltou a perseguir Valentine. Ela então foi forçada a lutar contra o monstro no pátio da torre do relógio do St. Michael e conseguiu incapacitá-lo com sucesso, mas não antes de Nemesis conseguir perfurá-lo no braço e infectando. No geral, em ambos os relatos, a evacuação da UBCS falhou e Valentine acabou sendo infectada por Nemesis na torre do relógio, fazendo com que ela desmaiasse devido à infecção imediata. O que aconteceu com Valentine durante sua infecção até que foi inoculada não é claro devido às informações contraditórias. Um relato revela que ela foi levada por Oliveira para dentro de uma capela dentro da torre do relógio, onde permaneceu inconsciente por 2 dias até que acordou nas primeiras horas do 1º de outubro, sabendo que estava infectada. Oliveira, então, foi buscar no Hospital Geral de Raccoon qualquer tratamento que pudesse cuidar de Jill, e voltou mais tarde com uma vacina na qual a equipe do hospital trabalhava antes de morrerem, a injetando na mulher, que se recuperou logo depois. Em outro relato, no entanto, disse que Valentine foi encontrada inconsciente na torre do relógio por Oliveira no meio da madrugada do dia 29 de outubro e foi levada por ele ao Hospital Memorial Spencer, onde após uma busca intensa conseguiu encontrar uma amostra de vacina desenvolvida pelo Dr. Bart e a aplicação em Valentine, que permaneceu inconsciente até a noite do dia de 30 de setembro. Independente do que realmente aconteceu, a vacina permitiu que o corpo de Valentine eliminasse quase completamente o T-vírus,
Entretanto, alguns traços dele ainda sobreviveram em seu organismo em um estado dormente. A direção que Valentine tomou após se recuperar, bem como a forma que distribuiu que Raccoon City seria destruída por uma bomba nuclear ao amanhecer no 1º de outubro e a maneira como ela definitivamente destruiu Nemesis são imprecisas. Um relato indica que, após descobrir a sobrevivência de Zinoviev, que a Umbrella estava usando um surto para testar a eficácia de armas bioorgânicas em campo, Valentine seguiu para a usina de eliminação e incineração P12A, uma estação de tratamento dedicada a eliminar biomatéria infectada. E no caminho descobriu por intermédio de Oliveira que a cidade iria ser destruída. Já no local, Valentine lutou contra a Nemesis mais uma vez, agora severamente desfigurado após a explosão e produtos químicos antivirais na usina, ativando então um canhão elétrico experimental desenvolvido e trazido para o estaleiro pela unidade de força Delta. A criatura foi enfraquecida ainda mais por Valentine e finalmente sucumbiu após ser atingida por vários tiros de um Magnum disparada por ela. Já um segundo relato implica que, enquanto estava na delegacia, Valentine também descobriu através de Oliveira que a cidade seria destruída, e os dois acabaram sendo perseguidos por Nemesis enquanto fugiam do edifício até chegarem ao telhado, onde conseguiram derrubá-lo do prédio após um confronto feroz. Um terceiro relato, por sua vez, indica que Valentine, logo após acordar na noite do dia 30 de setembro, descobriu pela TV que a cidade seria destruída e, depois de ser informado sobre a situação por Patrick, seguiu para o Nest 2, um laboratório da Umbrella escondido abaixo do hospital a fim de ajudar Oliveira a recuperar o estoque de vacinas deixado pelo Dr. Bart, de modo assim que pudesse impedir a destruição na cidade. No entanto, Nemesis apareceu e voltou a perseguir Valentine, matando Patrick no processo. Ela então teve que mais uma vez fugir do monstro enquanto sintetizava uma vacina do T-Vírus. Em meio à perseguição até chegar ao centro de Stark no laboratório, Valentine conseguiu incapacitar Nemesis sozinha e depois com a ajuda de Oliveira, mas no processo a vacina foi derrubada e roubada por Zinoviev, que fugiu logo depois. O perseguidor também perseguiu e persistiu, se transformou em uma monstruosidade colossal devido aos seus ferimentos. Valentine então atacou seu agressor com um canhão elétrico experimental portátil desenvolvido pelo cientista da Umbrella e acabou matando Nemesis definitivamente ao empurrar a arma à garganta do monstro e atirar. Seja como for, em todos os relatos Valentine eliminou Nemesis logo depois de descobrir que Raccoon City estava condenada à destruição. Os detalhes de como Valentine escapou de Raccoon City também são incongruentes. Um relato afirma que enquanto estava na usina de tratamento, Valentine descobriu que Zinoviev havia fugido com um helicóptero do local, enquanto o outro estava entrando na cidade, com um piloto procurando por ela no rádio. Depois que Nemesis foi finalmente destruído, o transporte aéreo enfim chegou e Valentine escapou da cidade com Oliveira nele, descobrindo logo depois que o homem que pilotavam era Burton. Um segundo relato, no entanto, indica que Valentine e Oliveira escaparam de helicóptero sobre o telhado da delegacia de Raccoon após incapacitar Nemesis. Já o terceiro relato aponta que depois de derrotar o perseguidor, Valentine foi ao heliporto no telhado Nest e acabou sendo emboscada por Zinoviev, que usou Oliveira inconsciente como isca para desarmá-la. Destruindo a amostra da vacina logo após derrubá-la, quando ele estava prestes a executar Valentine e fugir com o helicóptero, Oliveira recobrou os sentidos e atacou Zinoviev desprevenido, conseguindo imobilizá-lo por um tempo suficiente para Valentine atirar nele, o incapacitando. Eles então escaparam com o helicóptero e abandonaram Zinoviev. Em qualquer caso, Valentine e Oliveira escaparam minutos antes de uma bomba termobárica experimental destruir a cidade completamente. Queda da Umbrella. O fim da Umbrella é apenas uma questão de tempo. Após a destruição de Raccoon City, Valentine se uniu a Redfield na luta contra a Umbrella. Em 2003, eles se juntaram a um serviço privado antibioterrorista. Em fevereiro, o grupo recebeu relatos de ataque de animais estranhos perto de uma pequena vila na região do Cáucaso Russo, semelhante ao incidente de Arklay. Redfield e Valentine então investigaram a vila e descobriram que o lugar já havia sido caído em um surto do T-Vírus, sendo a única sobrevivente uma menina chamada Ana, que havia sido escondida por seus pais. Uma vez que saíram à procura por sobreviventes, a busca os levou a um silo de grãos e farinha, onde muitos moradores tinham se abrigado numa tentativa condenada de se esconder, mas terminaram transformados em zumbis ou mortos após terem se prendido ao local com outros infectados.
Fugindo do prédio, eles encontraram o Wesker, que também estava investigando os relatos para os seus próprios propósitos. Ele não pôde ser rendido, no entanto, devido à chegada repentina de Hunter 8. Por sua vez, foi através dele que Valentine e Redfield descobriram que os moradores da aldeia estavam envolvidos com a Umbrella, armazenando armas biológicas para a empresa. Wesker então o pegou o medalhão de Ana e usou para abrir um cofre em sua casa para obter informações sobre a empresa. Após seguirem, eles escaparam por um pouco da resistência quando uma bomba detonou de dentro dela, tendo sido plantada ali para o caso de Wesker ou alguém como ele tentasse abri-lo. No geral, embora Valentine e Redfield não tenham conseguido impedir da fuga de Wesker, eles encontraram prova de que a fábrica de produtos químicos próxima era uma base da Umbrella. No dia seguinte, Valentine e Redfield participaram de uma grande operação com o restante do serviço privado antibioterrorista para tomar a usina química e encerrar a produção de armas bioorgânicas lá. Ao iniciar a operação, no entanto, eles descobriram que um surto já havia engolido completamente a instalação. Redfield e Valentine então chamaram a atenção do coronel Sergei Vladimir, ex-líder da UBCS da Umbrella, e tiveram que combater o TALOS, um target blindado manipulado por um computador. O monstro acabou sendo derrubado pela dupla com sucesso contra as expectativas do coronel Vladimir, e a instalação foi tomada. No entanto, eles não conseguiram acessar os dados da Umbrella, pois o Wesker já havia apagado seu disco rígido. Apesar disso, a Umbrella caiu quando ele decidiu entregar esses dados ao governo americano, levando à falência da corporação. BSAA e o segundo Veltro. Onde você está, Chris? Após os julgamentos de Recon, a falência da Umbrella tornou suas forças de segurança incapazes de impedir que vários funcionários desonestos roubassem amostras de armas biológicas e as vendessem no mercado negro. A guerra ao terror viu uma mudança gradual em direção a essas armas biológicas, exigindo novos métodos para combatê-las. Vários gigantes farmacêuticos formaram então a Aliança de Segurança e Avaliação em Bioterrorismo, a BSAA, no Reino Unido, que ajudaria conforme o necessário. No entanto, a BSAA estava longe de ser perfeita como uma empresa militar privada e eles foram mantidos como observadores durante o pânico em Terra Grigia em 2004, pela Organização dos Estados Unidos e a Comissão Federal do Bioterrorismo. Como a FBC estava sendo suspeita de estar envolvida em armar grupos terroristas como o Segundo Veltro para aumentar seu prestígio, o diretor da BSAA, Clive O'Brien, planejou uma grande operação para descobrir a verdade, porém, devido às evidências de um espião na FBC, táticas enganosas tiveram que ser usadas por seus próprios agentes para encobrir esse objetivo. No verão de 2005, Valentine e seu parceiro Parker Luciani foram convidados a ir à costa italiana para ver as ruínas da Terra Grigia, onde carcaças de criaturas aquáticas bizarras estavam chegando às praias e um frasco do Teabes foi encontrado. Os cadáveres e do frasco logo seria determinada como sendo do Guendido, um dos 3 navios cruzeiros usados pelo Segundo Veltro no ataque, mas que afundaram na zona de exclusão da FBC e não puderam ser explorados. O'Brien então forneceu informações falsas à dupla que Jessica e Redfield tinham sido sequestrados por terroristas enquanto exploravam a Finlândia e foram levados para o Mediterrâneo. Os 2 agentes da BSAA seguiram por sua vez para o mar em um pequeno barco e encontraram o navio Queen Zenobia, que foi invadido por mutantes criados pela infecção do Teabes. A presença dos agentes da FBC a bordo também foram rapidamente confirmados quando o corpo inconsciente do agente Rachel Foley foi encontrado dissecada após um ataque de mutantes. Abrindo então uma sala com a bandeira do Segundo Veltro e um manequim amarrado a uma cadeira, os 2 agentes da BSAA descobriram que haviam caído em uma armadilha e acabaram nocauteados por um cilindro de gás por um homem com uma máscara de gás que na realidade era Raymond Vester, um dos espiões de O'Brien na FBC, cujo papel na operação era orientar os agentes para a verdade, dando a impressão de que o Segundo Veltro realmente sobreviveu ao surto. Depois de acordarem, Valentine e Luciani continuaram sua investigação, mas foram enganados e superados a cada vez por Vester, que não estava usando sua máscara de gás para fingir ignorância. Ele conseguiu destruir o sistema de comunicações da ponte, incendiou o barco e destruiu o equipamento de comunicação de emergência enquanto culpava o Segundo Veltro pelas ações. Depois de navegar nos convéses inferiores inundados acima do porão, Valentine e Luciani conseguiram entrar em contato com O'Brien através da torre de transmissão de rádio no topo do navio.
Só que logo após enviar a mensagem, descobriram que Redfield e Sherrod já estavam vindo do Queen Semiramis. Os quatro então se encontraram no cassino do navio, onde foram recebidos por Vester novamente usando uma máscara de gás. Mas enquanto explicava a natureza da conspiração, ele foi baleado por Sherrod, revelando-se como espiã. Como o homem estava protegido por um colete à prova de balas, mas fingiu que estava morrendo, Vester avisou Luciane sobre ela. Valentine e Redfield, entretanto, dirigiram-se para a popa do navio que abrigava um complexo laboratorial. A investigação deles finalmente descobriu a verdade. O diretor da FBC, Morgan Lansdale, estava por trás da fabricação do T-Abyss para criar uma arma viral perigosa para o segundo Veltro. Ao fornecer 3 navios de cruzeiro como meio de transportar a sua carga para a Terra Grija, ele conseguiu causar um surto a bordo, eliminando o segundo Veltro, e depois usou os 2 navios restantes para a pesquisa de vacinas classificadas. Assim que esse objetivo foi concluído, um segundo surto foi acionado, o que matou os pesquisadores, deixando a Gwen Zenobia e o Gwen Semiramis sem tripulação. Percebendo então que a dupla havia descoberto a verdade, o próprio Lansdale, observando-os de um monitor, acionou o sistema de autodestruição dos Semiramis e esperava que Sherrod fizesse o mesmo no Zenobia. Quando ela conseguiu acioná-lo, Valentine e Redfield escaparam do navio afundando em um helicóptero da BSAA, sob o controle de arma biorgânica Malacoda, vermes parasitas mutantes que haviam tomado o corpo de uma baleia. Após a batalha, eles receberam mais uma missão para recuperar evidências que incriminaram o FBC de dentro do destroço do Queen Dido. Durante a exploração, os dois encontraram uma seção do navio com um ar respirável com os poucos corredores restantes não inundados servindo de casa para o mal-falado líder do segundo Veltro no ano anterior, Jack Norman. O FBC, no entanto, já havia chegado antes no navio e os agentes da BSAA não conseguiram convencer Norman de que ele não trabalhava para Lansdale, que em resposta se infectou com outra amostra do T-Abyss e se transformou em um poderoso monstro apelidado de Abyss Definitivo. Eles então foram forçados a matá-lo para recuperar as evidências, que eles descobriram serem gravações das reuniões do segundo Veltro com Lansdale, provando que eles lhe havia fornecido o vírus. As evidências foram então transmitidas à sede da BSAA no Reino Unido durante uma operação da FBC, e Lansdale foi imediatamente preso por seus próprios homens. Após a prisão de Lansdale, a BSAA foi reformada como uma unidade de operações especiais das Nações Unidas com maior jurisdição em todo o mundo. Jill Valentine então se tornou uma agente de operações especiais e ao longo de sua parceria com Chris Redfield, a dupla se envolveu em várias operações, incluindo interdição de terrorismo com armas biológicas na Ásia, destruição de laboratórios de armas biológicas na América do Sul e na prisão de traficantes na Europa. Ataque à mansão familiar de Spencer. Isso não lembra os velhos tempos? Em 2006, a BSAA recebeu informações sobre a localização do Dr. Oswald Spencer, o CEO da Umbrella Pharmaceuticals, que se escondeu de uma caçada global empreendida pelos governos dos Estados Unidos e da Rússia. Valentine e Redfield então receberam as ordens de invadir a propriedade do Spencer e prendê-lo, esperando que ele tivesse informações úteis na caçada ao Wesker. Ao entrarem no salão principal, eles encontraram os guarda-costas de Lord Spencer mortos, tendo sido brutalizados por um terceiro, então desconhecido. Uma busca subterrânea revelou, no entanto, a presença de uma masmorra, onde vários prisioneiros foram feitos de cobaia em experiências ou deixados para morrer como arma biorgânica chamada Blobs, deixada para percorrer livremente a masmorra. Voltando então para a propriedade acima, os dois entraram na biblioteca encontrando Spencer assassinado pelo próprio Wesker. Os dois agentes então lutaram contra o algoz que rapidamente os dominou devido às suas habilidades sobre-humanas. Acreditando que Redfield iria ser morto, Valentine se lançou sobre o Wesker, jogando tanto ela quanto ele contra uma janela que se quebrou e os fez cair no abismo além do penhasco da mansão, deixando Chris horrorizado e impotente com a cena. Posteriormente, os reforços da BSAA realizaram uma busca completa na área, mas não encontraram sinal de Valentine ou Wesker, e em 23 de novembro de 2006, ambos foram declarados mortos à revelia. O nome de Valentine foi então colocado à lista de martírios da BSAA, um registro de mortos, e uma sepultura sem seu corpo foi erguida. Sob o controle de Wesker. Sob o controle de Wesker.
Embora fosse declarada morta pela BSAA, na verdade Valentine havia sobrevivido à queda do penhasco, mas acabou gravemente ferida. O Wesker então a levou com a intenção de usá-la para se vingar de Grizzard Field e a manteve em coma sob um sono criogênico da Tricell, seu ultra-secreto posto avançado de pesquisa de bioarmas localizado na África perto de Kaijuju. Logo depois, levando em consideração suas próprias experiências conversando com Spencer, o Wesker começou a trabalhar no projeto Ouroboros, um plano apocalíptico que ele acreditava que iria forçar a evolução dos sobreviventes por meio de uma cepa modificada do vírus progenitor, apelidada de chamada Ouroboros. Sua versão protótipo, no entanto, compartilhava a tendência negativa de cepas de progenitor de causar morte em quase todos os pacientes, tornando-o impraticável para o uso de cobaias. Apesar disso, Valentine ainda estava programada para estar no primeiro lote de cobaias do teste do vírus. No entanto, para sua sorte, durante o exame preliminar de seu corpo, descobriu-se que a vacina que ela recebeu em 1998 por sua infecção do T-vírus não havia a imunizado totalmente. De fato, uma cepa mutante do vírus tinha permanecido adormecida em seu corpo e foi ativada durante seu tempo em coma. O corpo de Valentine então rapidamente lutou contra o vírus mutante e criou novos anticorpos, a imunizando totalmente e explodindo sua resistência e expandindo também sua resistência a outras cepas do progenitor. Essa resistência anômala a tornou inútil como um sujeito de teste em estágio inicial, embora tenha sido poupada para estudos adicionais. O Wesker então teorizou que a exposição dos anticorpos de Valentine poderia criar uma cepa do Ouroboros mais tolerável ao corpo humano e decidiu mantê-la viva a fim de infectá-la rapidamente e repetidamente com outras cepas virais oriundas do progenitor, a fim de coletar os seus anticorpos em seu sangue. Conforme o desenvolvimento dos Ouroboros continuava, o monitoramento contínuo de Valentine não era mais necessário e ela foi libertada do cativeiro. Como Wesker ainda a desejava para o uso científico posterior, ele fez dela uma cobaia para o Projeto P-30, uma contraparte do Projeto Plaga da Tricell, que pretendia criar supersoldados que teriam mais força e seriam suscetíveis a ordens. A desvantagem do medicamento derivado da pesquisa progenitor foi que ele era rapidamente metabolizado e excretado do corpo. Como Tricell não tinha dados sobre os efeitos do composto a longo prazo, um dispositivo especialmente fabricado foi anexado ao peito de Valentine para injetá-la periodicamente com droga. Tendo então seu livre-arbítrio constantemente usurpado por Wesker, Valentine foi adicionado informalmente à parceria emergente entre ele, Excella, Johnny e Ricardo Irving. Incidente de Kaijuju. Eu não conseguia controlar minhas ações. Oh meu Deus, eu ainda estava consciente, me perdoe. Quando o projeto Ouroboros foi concluído e a Tricell fez planos para executá-lo, Irving fez uso da zona autônoma de Kaijuju como um campo para testes para armas biológicas. A partir do verão de 2008, a tribo Nidipaya foi implantada com as plagas tipo 3 como sujeitos de teste e no início de 2009 as pessoas na cidade de Kaijuju se tornaram hospedeiras do tipo 2, tendo sido comprados por rebeldes e procuravam usá-lo como uma ferramenta de recrutamento para a insurreição. Em março de 2009, quando espiãs da BSA informaram a Tricell que haveria uma investigação ativa em Kaijuju, Valentine foi ordenada a proteger Irving enquanto realizava seus negócios na região. Ela então plantou um civil sequestrado e infectado da força pelo Ouroboro em um armazém que a BSAA sabia que Irving deveria usar. O mutante resultante, por sua vez, massacrou a equipe alfa da BSAA enquanto Valentine e Irving escaparam para a pedreira para dar continuidade às suas negociações. No entanto, isso nunca aconteceu, como Irving ordenaria a liberação de várias armas bioorgânicas para combater a BSAA. Quando então, a equipe da SOA, composta por Redfield e Shiva Alomar, encurralou Irving, Valentine disparou uma bomba de fumaça e escapou com ele para o campo de petróleo do traficante. Já no local, Valentine deu um ultimato a Irving. Sua captura pela BSAA não podia ser permitida devido ao quanto ele sabia e tão pouco a BSAA deveria rastrear sua partida do campo de Rio Petróleo acima para as instalações da Tricell. No dia seguinte, Irving fez planos para fazer seu próprio campo de petróleo explodir, a ser acionado se a BSAA o alcançasse. Caso a perseguição continuasse, Irving recebeu um novo ovo da plaga da espécie dominante para injetar em seu próprio corpo de modo a impedir que fosse detido. Quando a BSAA localizou os dois
No campo de Pretório, Valentine escapou em uma lancha, deixando Irving para lutar contra Redfield, Shiva e o capitão Josh Stone. Chegando a um sistema de cavernas, Valentine fez seu caminho através das ruínas do reino Nitipaya, até chegar na instalação da Trícel, reunindo-se com Wesker no que foi a Palácio dos Reis Nitipaya, através do qual eles estavam abrindo passagem para a costa, onde o navio-tanque Trícel estava esperando para buscá-los. Foi então que o Redfield e Shiva, que estavam em busca de Gione, também chegaram a este palácio. Para que a mulher ganhasse tempo para escapar, Wesker e Valentine começaram a lutar contra os dois agentes da BSAA, perseguindo-os incansavelmente pelo local. Após alguns minutos, no entanto, Wesker ficou sem tempo para continuar a persegui-los e alcançou Gione, deixando Valentine para trás para lidar com os dois. Percebendo então que o dispositivo em seu peito tinha algo a ver com seu comportamento, Redfield e Alomar conseguiram dominar e imobilizar Valentine em tempo suficiente para arrancar o mecanismo dela. Finalmente livre, de volta ao seu estado normal, mas ainda fraca com a luta, Valentine convenceu Chris e Shiva a continuarem em frente até pararem Wesker, ficando assim para trás quando ambos partiram. Depois de desmaiar de exaustão após a partida dos agentes, Valentine foi encontrada por Stone, que havia se separado de Redfield e Shiva para passar uma mensagem de rádio à BSAA. Tendo retornado com o apoio de um helicóptero, Valentine o avisou sobre o navio-tanque e decidiu acompanhá-lo, pois o transporte aéreo era seu único meio de interceptá-lo. Movendo-se então pelo pátio ferroviário perto do quais, Valentine encontrou uma estação de rádios e enviou uma chamada para o navio-tanque. Conseguindo encontrar Redfield, ela alertou sobre a vulnerabilidade de Wesker que ela descobriu durante seu cativeiro. Ele precisava tomar uma dose regular do PG-67A/W e que uma overdose poderia ser letal. Valentine e Stone foram perseguidos por uma horda de Maginis, forçando seu piloto de helicóptero designado Doug a buscá-los muito mais perto do que o planejado. Em geral, embora eles tenham conseguido escapar da instalação do helicóptero, o próprio Doug acabou morto pelas forças Magini durante a fuga desesperada. Já longe das docas, a pedido de Valentine, Stone pilotou o helicóptero em busca do navio-tanque a fim de dar suporte a Redfield e Shiva. Ao sobrevoarem o mar, a dupla então viu o bombardeio furtivo de alta altitude decolar do navio-tanque, perder o controle e cair uma terra dentro de um vulcão. Uma vez que foram ao local investigar, Valentine ajudou a resgatar Redfield e Shiva, que estavam lutando contra o Wesker, que sofreu uma mutação devido à infecção por uroboros. Fornecendo então os dois um par de lança-foguetes RPG-7S, eles conseguiram matar finalmente o desenvolvedor de armas biológicas. Com o fim da missão, a equipe partiu do local felizes por terem sobrevivido e mais uma aprovação contra o bioterrorismo. Reabilitação. Após voltar da África, Valentine foi levada a um laboratório da BSAA para passar por vários testes devido à sua exposição aos inúmeros vírus e experiências nas mãos de Wesker. Ela então descreveu um e-mail para Burton sobre seu tédio nesses testes, dizendo que estava ansiosa para voltar à ativa assim que sua reabilitação estivesse concluída, dando-lhe também alguns conselhos sobre como fazer as pazes com a sua filha, Moira, e que esperava receber uma festa de retorno com grande estilo. Posteriormente, ela e Chris pediram que Burton se juntasse à BSAA, o que ele acabou aceitando. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. A história da Jill Valentine é uma história perfeita, maravilhosa, desenvolvimento de personagem absurdo, para muitos um dos personagens melhores que na franquia, né? Conheço pessoas que têm a Jill Valentine como seu personagem favorito, e como não, né? Uma personagem incrível, que pode ser dura, radical, mas também tem um coração enorme e sempre se preocupa em ajudar todo mundo antes mesmo de se salvar. Ela prefere salvar os demais do que se salvar. Esse sempre foi o mérito de Valentine na franquia do Resident Evil. Mas então eu peço que vocês me perdoem também pelos meus erros de dicção. É muito difícil gravar quando você não tem muitas condições e quando você tem que ler bastante, né? Porque é um roteiro enorme de cada personagem. Então a gente tem que se desdobrar para gravar. Então eu peço que vocês entendam isso e me perdoem por cada erro de dicção. Às vezes me cansa a minha voz, eu não consigo descansar, então eu tenho que ir direto. Então isso acaba um cansaço vocal muito absurdo. Então eu peço que vocês entendam e também deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Tamo junto sempre. Valeu, falou!